Quero começar com a citação que é do Bachelard, que fala que a poesia é o destino da palavra. E, a partir disso, convidar a Rose Alvelberg para compor essa mesa. Ela é formada em arquitetura pela USP, mestre em educação, fez doutorado pela ECA. Ela foi diretora do Centro Universitário Maria Antônia entre 2006 e 2009. Ela atua na formação de professores em arte e educação, pesquisadora e livre docente. Ela trabalha na pesquisa e produção de conhecimento sobre o desenho da criança e do jovem. E é um prazer tê-la com a gente hoje. Quero convidar também o professor, artista visual, cenógrafo, estilista carnavalesco e figurinista, Leno Ricardo Vidal. O Leno atua na EMF José de Alcântara Machado, no Real Parque, desenvolve um trabalho com o povo Pancararu, com a temática indígena dentro do currículo artístico. É um prazer ter vocês dois aqui hoje. É uma alegria ver essa plateia cheia de professores, de gente da comunidade. Tá? Eu espero que nós tenhamos muito espaço para sermos felizes. Quero agora passar a palavra para a professora Rosa Alvelberg. Boa noite. Então, eu vou fazer minha fala tentando trazer a ideia da importância da gente trabalhar com a cultura na sala de aula, com arte na sala de aula e outras questões também que afetam o ensino da arte nas escolas, né? Agora, vamos ver se eu... já está cá. Tá? Então, o que a gente vê acontecer hoje, né, no nosso contexto educativo, é isso, que a educação básica, grande parte da formação dela está orientada para a questão da preparação para o mercado. Então, existe um domínio do capital e isso tem afetado o desenho curricular, não só das escolas de educação básica, como da universidade também. Então, existe essa instrumentalização do aprender para esse tipo de preparação, que não é uma demanda de liberdade dos indivíduos, mas é uma demanda do mercado, né? Então, tanto é que a arte ela nem entra na avaliação do sistema educacional. Não é tão importante assim como avaliar língua portuguesa e matemática, né? Na Base Nacional Curricular Comum, é a única área de primeira a quinta, né, no Fundamental 1 e 2, para a qual não se definiram os conteúdos ano a ano. Ou seja, nós estamos correndo sérios riscos de extinção, né? Então, aqui. Por quê? Porque a arte, além de ela favorecer a aprendizagem das outras disciplinas, porque ela desenvolve o pensamento criador, né? Ela desenvolve o pensamento crítico, poético, os aspectos cognitivos. A arte é de uma complexidade muito grande, tanto o ensino demanda conhecimento dos professores, como os alunos têm muitos conteúdos para aprender, né? Eles vão usar a imaginação, a percepção, conseguem resolver problemas, né? A coisa da resolução de problemas também está muito presente na disciplina, na área de conhecimento, agora é componente, porque ele é subcomponente da área de linguagem, não é mais área de conhecimento, né? E também forma para os valores humanos e para a criação autoral. Então, é um sujeito que incomoda bastante, o sujeito que é formado em arte. E a arte também, todo o trabalho criador, todo o trabalho criativo, ela trabalha com a questão da resistência e da crítica. A gente estava conversando, eu e a Shirley, antes de entrar aqui, como é importante, nesses momentos turbulentos, a gente saber construir resistências, né, a todos os sistemas autoritários, né, e as relações de poder que são antidemocráticas, que nos afetam, que afetam as escolas, afetam o cotidiano dos professores, dos alunos, né, e também
a gente tem que lutar, né, nessa resistência e nessa crítica que a arte nos garante, né, nos seus conteúdos, contra os preconceitos de todos os tipos e as injustiças sociais também. E a arte garante isso por intermédio das suas poéticas, né? A arte incomoda no currículo, porque ela forma mentalidades orientadas ao que é justo, o justo pertencimento e a inclusão artística, cultural e educacional dos cidadãos. Então, não é uma palavra vazia assim, que forma para a participação social e cultural. A arte forma mesmo, ela garante isso para os alunos, né? Então, a arte que a gente ensina na escola, ela não é uma invenção escolar. Ela é uma arte que dialoga com aquela arte que é e foi produzida no mundo, em diversas culturas, sem nenhuma hierarquia, né, em diversos tempos e lugares. Esse é o conteúdo das práticas sociais. Então, existe uma porosidade, hoje em dia, muito grande entre a escola e o que está fora da escola, né? Então, a gente... é um direito, né, do aluno ter acesso a esse patrimônio, né? Então, estudar as culturas locais e da comunidade, que eu acho que a Leno vai trazer isso muito bem, né, é tão importante, né, porque envolve os alunos. Agora, tratar também das questões artísticas e sociais que emergem na atualidade. Por quê? Porque o aluno ele é contemporâneo dele mesmo. Ele vive na contemporaneidade. Então, essas questões sociais afetam a arte que está sendo feita e a vida de todos nós. E existe uma relação muito grande entre arte e vida, como a gente sabe, né? Isso, né? Muitos artistas já se posicionaram, isso já ocorreu várias vezes na história, e a gente vai trazer assim, alguns exemplos de como o artista resiste, né, à opressão, querendo se manifestar, querendo se expressar e falar daquilo que está se passando, inclusive, né? Então, eles se posicionam, apesar da falta de liberdade, né, e lutam contra uma invisibilidade que quer se dar tanto para os artistas como para a arte dos sistemas opressivos, porque as pessoas ficam mais manipuláveis. Então, esse é um artista importante, o Cildo Meireles, é um artista nosso, brasileiro, que, na época da ditadura militar, ele trabalhou com maneiras invisíveis de fazer sua arte, mas que tinham uma grande visibilidade. Então, vocês vão ver como que ele fazia para não ter uma relação direta, né, com a autoria, em primeira instância, mas para dar o recado que ele queria dar, né? Então, ele fez esse trabalho em 1970, a gente sabe que a gente estava em plena ditadura militar, aqui na época do AI-5, né? E ele fez um trabalho que chama Inserções em Circuitos Ideológicos, né? Que é o objeto de arte, ele vai sair do museu, ele vai sair de sua sacralidade, né, que é falsa, porque ele não é acessável, e ele vai para o cotidiano. Foi essa forma que ele encontrou. Então, o que ele fez? Tem dois trabalhos que a gente vai ver aqui. Tem um Quem Matou Herzog, a gente sabe o caso do Herzog, um jornalista que foi assassinado na prisão, né? Então, ele diz que essa arte dele, ela é uma ação tática, é uma arte em movimento, né? Que ela é clandestina também, ela não é identificada diretamente, né? Então, esse Quem Matou Herzog é assim, ele carimbava em notas, que não eram notas reais, eram notas que ele tinha criado, né? E ele carimbava e punha essas notas em circulação. Ou seja, muitas pessoas poderiam ter acesso a esse recado que ele estava dando, né? Ixi, eu mexi na coisa errada. Bom, voltei. Esse era muito interessante. Antigamente, vocês sabem que a garrafa de Coca-Cola era de vidro, né? E a gente devolvia a garrafa de Coca-Cola, né, e o vasilhame era lavado e reutilizado dentro da própria fábrica da Coca-Cola. Isso era feito, né? Então, ele escrevia na garrafa com letra 7, papéis adesivos fortes que não sairiam na lavagem. Ele escrevia assim, Yankees go home, né? Que era uma época onde a gente tinha um domínio muito grande do imperialismo, o imperialismo americano, era isso que se acreditava, e
o que acontecia? A garrafa estava vazia, ninguém via. A Coca-Cola enchia de Coca-Cola, ia para a casa das pessoas, para os bares, com esse recado, né? Então, são formas de resistência muito importantes que os artistas encontram para não se calarem, né? Então, esse trabalho é um trabalho recente, que a gente sabe, esse artista Ai Weiwei, ele é chinês, ele é muito importante, ele veio muitas vezes para cá, já fez exposições, né? E ele trabalhou também com Anish Kapoor, né, que é um artista que é da Índia, mas eles já trabalham em outros países, né? E eles fizeram essa passeata pelos refugiados, né? Então, todo mundo, eles fizeram uma coisa até mais agressiva pela internet, né? Onde eles estavam convocando todo mundo para pegar um cobertor, que a gente sabe quem usa esses cobertores na rua, né? A gente identifica isso no Brasil, é o mesmo cobertor, né? Então, para todo mundo vir e acompanhá-los nessa passeata a favor, né, dos imigrantes. E essa passeata ia andar por vários lugares, não só, né, iam ter vários circuitos, né, de convite, né, para a valorização desses refugiados que estão sofrendo violência quando estão fugindo de uma guerra e chegam na Europa, que diz que não tem como acolhê-los, né? Então, esse é um trabalho, outro que o Leno conhece muito bem, que ele foi na entrega do prêmio. Esse foi um trabalho premiado, né, num concurso recente que houve, né? Então, esse é um coletivo que chama Coletivo Coquir. São artistas, né? E a Sheila, o Tadeu é artista, a Sheila ela é professora, e eles dão para a arte indígena, né, de uma determinada comunidade, de um determinado povo indígena, o status de arte contemporânea, taco a taco, ali, trabalhando como arte contemporânea, né? Então esse coletivo chama Coletivo Coquir, né, que significa fome, né, na língua caigan. Tá? Então, essa fome de mistura é um desejo que eles têm de inserção desse trabalho, né, em outros circuitos que não fiquem restritos só àquele circuito, e que possa ser informado também, né, por ações colaborativas, como eles chamam, né, com universitários, professores, pesquisadores, de modo que eles possam produzir e ter como distribuir. Eles vieram aqui receber o prêmio, né, e imediatamente uma rede de lojas bem conhecida, adquiriu uma quantidade enorme da produção deles. Isso foi muito legal, né? Então, eles tentam sempre essa coisa do diálogo entre as culturas aberto, não hierárquico, inclusive, né, e dando status de arte. Então, aqui, o Tadeu dos Santos, que é um dos pesquisadores, e ele diz, né, que o trabalho tem relação com a pesquisa do mestrado. Então, essa relação também da universidade com as questões da vida em sociedade, das vidas comunitárias, da vida escolar também, da relação com a escola, com a educação básica, é muito importante, porque aí a gente adquire força, a gente ganha força, né? Então, e ele conta um pouco como isso surgiu com força na vida dele, né? Porque ele foi criado dentro dessa comunidade, né? Então, a ideia deles é isso, é ressignificar esses artefatos, artesanatos, né, com grafismos que representam já uma ideia mais contemporânea. Então, nós vamos ver que parece que é uma mordida, né, que tem. Eles, inclusive, fizeram umas bolachas, né, com esses padrões, né, muito bonitos, né? Então, olha. Então, tem a exposição que chama Sustento e Voracidade, né? Tem fome, tem voracidade, mas também tem sustentabilidade para a produção deles. Então, olha que bonito o trabalho. Então, isso tem tanto em esse material, como eles fizeram comestíveis para esse dia que eles ganharam o prêmio e distribuíram para todo mundo. Então, é um trabalho muito bonito, né? Dá para fazer,
por pessoas que se interessam efetivamente, né, pela questão da valorização, da validação, não é? Então, aqui, o que nós temos? Assim, já outros exemplos na história. Por exemplo, no período do nazismo, os artistas também sofreram muitas perseguições, eles não podiam se expressar, né? Dessa perseguição, os artistas modernos, eles foram chamados de artistas que faziam arte degenerada. Era uma depreciação. Assim como a gente está tendo hoje aqui no Brasil, ontem, anteontem, essa depreciação de uma exposição no Rio Grande do Sul, né? Que os artistas estão sendo rotulados de tudo que eles não são. São artistas que têm uma qualidade internacional e aqui o Banco Santander teve que fechar, não resistiu à pressão, né? Então, esse era o tipo de arte que não era aceito, né? Por quê? Porque ele não representava o real, não lidava com o belo, mas toda a modernidade já não lidava com a questão do belo. Então, essa é a resistência, né? E a resistência também, às vezes, demora, né? Essas coisas demoram, às vezes, para voltar. Então, isso aconteceu nesse período, né, da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, e em 1955 só que houve uma Documenta di Cassio, que é uma exposição internacional muito importante, onde eles retornaram com essa questão da arte degenerada, dando um grande espaço para essa produção. A pena é que se perdeu muito com isso. Muitos trabalhos foram destruídos, trabalhos com pessoas como Picasso, por exemplo, bastante conhecidos, né, na época, na Europa, e não houve nenhuma... Isso é feito um pouco em função mesmo da ignorância em relação à arte. Nós temos outro exemplo aqui na nossa cidade, né, que os grafites foram pintados de cinza. É conhecido, né, esse horror que aconteceu aqui, né, uma arbitrariedade. Os artistas tentam resistir, mas não com muita facilidade. Está havendo uma abertura impressionante, absurda, para que essas coisas aconteçam, né? A gente fica pasmo mesmo. E aqui, no Brasil, a gente tem exemplos extraordinários, né, de tentativas de um trabalho com escola pública de qualidade, que trabalha com arte, como foi o caso do trabalho do Anísio Teixeira, que as crianças ficavam o dia inteiro nas escolas, tinha um período que era de arte, não era assim, é um período que tinha igualdade de condições com outro período onde eles trabalhavam com as disciplinas do currículo, porque na época era assim, mas ele já valorizava. As pessoas que passaram por essa escola, vocês podem ver no YouTube, os depoimentos delas são fantásticos, como aquilo foi revolucionário na vida delas, como foi uma oportunidade, aquilo mudou a vida delas, elas se tornaram profissionais, competentes. É possível quando se tem intenção política, né? Mas ele foi perseguido pela ditadura também, né, na época Vargas, e ele teve que se autoexilar, né? Então, outros exemplos que nós temos, na Europa mesmo, de artistas modernos, que eram arte-educadores. A arte-educação começou com artistas também. Foi um movimento que se iniciou em Viena, por exemplo, com artistas que passaram a trabalhar com crianças, né? O Lohenfeld, por exemplo, ele teve que fugir do nazismo. Ele se radicou nos Estados Unidos, né, porque eles foram perseguidos lá. E essa escola, a primeira experiência de ateliê livre do mundo, ocorreu em Viena, e era uma escola coordenada pelo Franciszek. Ele nem era judeu, ele nem precisava sair da Europa, mas eles fecharam a escola também, porque eles achavam que a escola era, sei lá, revolucionária demais, impactava demais, incomodava demais. Essa que é a questão. Bom, então, outro educador também que teve que fugir, né? Ele foi perseguido, um professor, ele foi perseguido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele fugiu da Alemanha, se radicou na França e desenvolveu um trabalho de arte com um grupo de crianças órfãs de guerra. Então, essas pessoas, elas não largam seus ideais, né? Aqui também nós vimos a perseguição a esses nossos artistas, que a gente gosta muito, de Teatro Boal, Caetano, Chico, Gil, Glauber e muitos outros, né?
que tiveram que sair. Mesmo as escolas públicas, as escolas vocacionais, né, que eram escolas experimentais, que trabalham, né, com a arte de uma maneira muito interessante, né, os alunos têm autoria, os alunos protagonizam, né, quando criam, eles não repetem só aquilo que é dito para ser feito, eles criam, evidentemente, participam de verdade das coisas, se identificam, né, mas também essas escolas foram tão pressionadas, né, que elas deixaram de existir. Então, até hoje, nós temos no Brasil já muitas escolas sofrendo a pressão desse movimento, das escolas sem partido, do MBL, a gente sabe disso. E o que tem acontecido é que algumas escolas, e mesmo algumas editoras que produzem livros didáticos, estão introjetando essa autocensura. Então, você já não produz esse tipo de conhecimento, você já não deixa o professor falar sobre política na sala de aula, ele tem uma visão. Que neutralidade é essa? Né? Eles têm um partido, sim, que não é o da gente, mas a gente sabe muito bem a que veio esse movimento. Né? Então, eu encontrei isso hoje por conta dessa coisa do Santander, né? O Fernando Chuil é um artista, ele tem um blog, e ele escreveu o seguinte: a estética é o último dos campos da necessidade humana. Bem depois da comida, moradia, e até na escola, até da educação física, hoje a arte tem ficado para trás. Né? O fato dos movimentos como o MBL agora se dedicarem a combater exposições de arte somente revela que chegamos a outro patamar no campo da repressão contemporânea, a guerrilha estética. Então, é isso que está nos sendo legado. E também educacional, né, do ponto de vista educacional. Estão tentando, por intermédio de desenhos curriculares, cercearem a liberdade de construção curricular. Porque, mesmo com a base, isso seria possível. Mas, se tiver um movimento de escola sem partido, não delegando aos professores a autonomia que é necessária para você ser um bom professor, então, onde a gente vai trabalhar? Então, aqui nós estamos vendo assim, a arte sendo suprimida como disciplina obrigatória, a gente sabe, do ensino médio, que é super importante para o jovem, o trabalho com arte, mas não vai ser mais uma disciplina obrigatória. Então, o que é importante? Inglês, matemática e língua portuguesa. Né? Então, na base também, a gente perdeu muito espaço em relação aos parâmetros, né? Gostemos ou não dos parâmetros, mas a gente deixou de ser a área de conhecimento com conteúdos próprios e passamos a ser um subcomponente da área de linguagem sem conteúdos, com vagos objetos de conhecimento listados. Né? E não tem ensino ano a ano, como tem nos outros componentes. Em arte, a arte é o único componente que não define o que vai ser ensinado ano a ano nas escolas. Então, está sim na base. Linguagens, eles chamam de unidades temáticas, né? Artes visuais, dança, música, teatro, e artes integradas, que seria uma relação entre as linguagens da arte, além das relações interdisciplinares também. Isso abre espaço para a polivalência, que foi um regime de ensino da arte que aconteceu em plena ditadura militar, né, na 5692 de 71, né, e a gente sabe muito bem o quanto isso banalizou o ensino da nossa área. Né? Então, esses tempos difíceis, como já passaram, né, da ditadura, eles passam, mas eles deixam marcas profundas, tanto nas escolas, como nas crianças, como nos adolescentes. Né? Então, como nós vamos fazer? A gente tem que resistir, é o que nos resta, né? Lutar muito em todos os espaços onde a gente pode lutar, criticar, agir, e a gente tem que se reinventar também. Não é? Eu tenho que correr, mas eu não quero deixar de passar pelo menos um slide, que é engraçado, mas que cabe bem aqui. Eu vou passar algumas coisas, porque não vai dar. Olha, é a Mafalda.
Então, ela diz assim: mas você disse que é o jardim da infância. Por que não está lá agora? Porque acabaram com as classes, e ela toda contente. Sociais? Não, as classes da escola. Ah, achei que tinha chegado o comunismo, né? Então, é a esperança, né? Essa esperança da Mafalda, apesar de não ter acontecido, né? É uma esperança que a gente tem que ter, né? Pelo direito, né? Pela profissionalização dos professores, pela valorização dos professores enquanto profissionais, e a coisa, numa primeira instância, passa, sim, pelo salário. Depois vem a formação. Essa é a minha opinião. Obrigada. É forte ouvir tudo isso, pensar em todo esse contexto que está acontecendo lá fora e nós aqui reunidos, nesse direito à cultura, à construção de identidade, de ter direito a essa relação com o território, construir pertencimento. E para falar sobre isso, sobre essa poética com a arte, acho que o Leno Vidal vai conseguir fazer isso agora, para a gente pensar que esses momentos de censura, eles já aconteceram antes, eles estão acontecendo agora, e a arte é, sim, um espaço de resistência. Boa noite, né? Eu acho que, primeiramente, é uma grande honra estar nesse evento, quando eu recebi o convite de estar conhecendo essa comunidade, estar conhecendo esse grande espaço, né, que vem do Sarau do Binho, que vem nesse terceiro ano da Felizes. Então, para mim, é uma grande oportunidade e um grande momento também de expor esses nossos momentos de resistências da vida. Aí está ao lado da professora Rosa, né, está ao lado da Shirley. Então, agradecer primeiramente a presença de vocês também, né? E falar de uma coisa muito importante, que hoje eu amanheci de se voltar empoderado, né? Vou estar nesse processo empoderado, porque não é justo nós termos no Rio Grande do Sul uma exposição sendo cerceada, né? Artistas serem cerceados, perderem os seus direitos de ter um espaço público para obras que existem há mais de 50 anos e, de repente, serem caladas. Então, eu, como do movimento LGBTQIA, né, o movimento queer, sou um professor que eu nasci, como eu disse, nasci com uma criança viada, assim, desde pequeno, fui um bailarino viado, né, sou um professor viado, sim, né, sou defensor dos direitos indígenas, porque eu trabalho com a comunidade indígena Pancararu do Real Parque, né, sou feito no candomblé, sou devoto de Nossa Senhora. Então, essa profusão de diferenças, de respeitos, de interculturas. Então, o respeito, acima de tudo, é fundamental para nós vivermos em sociedade, vivermos em comunhão um com o outro, tá? E muito obrigado. Então, aqui... A arte como potência, né, de vida na escola, leitura de corpos imundos, né, e onde habita essa poesia, nesse universo. E aí eu trago para vocês, na verdade, esse universo que é um memorial encantado do outro lado do rio, que é uma nova fase desse projeto, do projeto Raízes Pancararu, que iniciou no ano de 2015, tá? Dentro do Real Parque, na José de Alcântara Machado Filho, que é a escola onde eu dou aula. Começou com as turmas de educação de jovens e adultos, na EJA, em 2015. E são práticas inspiradoras com aplicabilidade da Lei 11.645, no contexto escolar, uma decolonialidade do imaginário no ensino da arte. Então, a Lei 11.645, né, implantada em 2008, ela é justamente para nós trabalharmos dentro das escolas de ensino público-privado, né, a história, a cultura indígena, africana, afro-brasileira, né, e agora também nos imigrantes, né, que está em um movimento fluxo forte. Então, esse trabalho ele vem justamente dentro desse universo.
E é justamente através da minha formação, né, que é de artes visuais, né, e tecnologia da imagem, de onde eu me formei em Belém do Pará, já tem 15 anos. Há 10 anos, São Paulo me acolheu, né, que eu digo que eu fui muito acolhido por São Paulo, por sinal, mas foi uma luta difícil, não foi uma luta fácil no meu cotidiano. Depois de 1 ano e meio é que eu vim, na verdade, conseguir entrar no cargo público, né? Então, passei por muitas dificuldades, mas eu consegui resistir, estou aqui resistindo até hoje, nesse processo. E essa decolonialidade curricular é um processo que vem muito forte em países diversos da América Latina e no mundo também, né? Mas principalmente na América Latina e no Brasil está começando a ser observado, a ser difundido, né? Que a gente fala de descolonização curricular, mas aí nós já temos também um processo chamado decolonidade, né? Que propor uma metodologia em forma horizontal, né, através dos conhecimentos. Então, nessa questão da arte e educação contemporânea, né, lembrando Fanon, diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em seu meio ambiente, nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar a qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Através da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação para aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida, e desenvolver a capacidade criadora, de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Né? Ney Barbosa, que é um livro, Arte e Educação Contemporânea, Consonâncias Internacionais, né, que é um embasamento teórico que eu tenho muito, né, para trabalhar esse universo que eu desenvolvo. E aí a importância das relações étnico-raciais como uma pedagogia da descolonização curricular com a aplicabilidade da Lei 11.645 no contexto escolar, que é da professora Nilma Lino Gomes, que é da UFMG, né, que é do movimento negro, e que ela diz que quanto mais se amplia o direito à educação, quanto mais se universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao ensino superior, mais entram para o espaço escolar sujeitos antes invisibilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento. Eles chegam com seus conhecimentos, demandas políticas, valores, corporeidades, condições de vida, sofrimentos e vitórias. Questionam nossos currículos colonizados e colonizadores e exigem propostas emancipatórias. Quais são as respostas epistemológicas do campo da educação a esse movimento? Será que elas são tão fortes como a dura realidade dos sujeitos que as demandam? São fracas, burocráticas e com os olhos fixos na relação entre conhecimento e os índices internacionais de desempenho escolar. Então, é justamente isso. Quando nós temos periferia, quando nós temos indígenas, afrodescendentes, né, a população negra acessando, a população do campo, acessando o conhecimento das universidades, esse conhecimento ele é questionado, porque é um território, né? Currículo é um espaço território de poder a ser debatido, a ser dialogado. Então, esse processo nesse trabalho, ele passa por esse processo todinho aqui que vocês estão vendo. E aí, hoje esse território, né, é do outro lado do rio, o contexto de um território educativo. E aí eu trago esse texto, esse verso: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, no meio da travessia, Guimarães Rosa, né? Porque o Real Parque, gente, é muito interessante. Quando eu cheguei em 2012, dentro do Alcântara Machado, eu sabia que nós tínhamos indígenas, mas eu não conseguia identificar esses indígenas, né? E aí foi que eu passei por diversos tipos de trabalhos, tentando desenvolver uma diversidade, mas sem um foco na comunidade indígena. Foi quando eu descobri, mais na frente vou mostrar para vocês, passeando pelo Conjunto Nacional, um documentário chamado A Terceira Margem, Pancararu. E foi isso que me despertou
o meu novo olhar, né? Me desconstruiu todo o meu processo. E ele está justamente nessa travessia, né? É o outro lado do rio, porque quando você está lá do outro lado, que está dentro de um bairro nobre, dentro do Real Parque, é a comunidade, e ele é muito interessante, porque você passa, você tem a ponte estaiada, que na verdade ela é uma grande ponte para cobrir, né, a visibilidade de quem está do outro lado. É justamente o que significa aquela ponte para mim, né? E o que acontece quando uma escola escuta a comunidade, dialoga com seus moradores e valoriza a sua história? Que é justamente quando eu vou descobrir esse documentário, São Paulo, a Terceira Margem de Pancararu. Eu sempre falava do indígena como temática, né, que não é uma temática, também eu defendo como ser um currículo dentro das escolas. Também não é uma questão, porque se é uma questão para quem? Né? Por que a questão? Questão para quem? Qual é o problema? Não é problema trabalhar a memória dos povos indígenas, como nos diz o Ailton Krenak, né? Para ele, para os indígenas não é história, é memória também. E aqui a população Pancararu da aldeia Brejo dos Padres. E aí, esse processo fez com que eu aprendesse, eu reaprendesse, me permitiu as minhas redescobertas, as minhas desconstruções, porque eu também vim impregnado de estereótipos, muitos estereótipos, porque foram construídos em relação à população indígena. Olha que eu vim de Belém do Pará, da Amazônia, onde a nossa cultura local, onde a nossa cultura do Estado, ela é toda voltada para a territorialidade, né, das nossas construções indígenas, e eu não conhecia que nós tínhamos indígenas em contexto urbano, por exemplo. Eu não sabia que nós tínhamos indígenas em contexto urbano, mas foi só chegando no Real Parque foi que eu conheci os indígenas em contexto urbano. E aí é interessante falar um pouco para vocês o seguinte, foi em meados dos anos 90 que surgiu, no primeiro levantamento pela Associação SOS Comunidade Indígena Pancararu, viviam cerca de 2.000 indígenas dentro do Real Parque, né? Hoje, atualmente, segundo o PSF, que é o Posto de Saúde Indígena, nós temos 700 indígenas dentro do Real Parque, né? Que é atendido, na verdade, mas a gente sabe que esse número é muito maior. E na cidade de São Paulo também, porque não só tem Pancararu dentro do Real Parque, tá? E os pancararus, eles são os primeiros indígenas a serem reconhecidos em contexto urbano, né? Porque antes não era reconhecido esse direito dos indígenas. Como é que você sai daqui do Brasil, vai para um outro país e você deixa de ser brasileiro? Porque os indígenas, então, quando saem de algum lugar, chega na cidade, deixa de ser indígena, né, das suas origens. Então é um absurdo isso. Mas o Pancararu foi essa comunidade legitimada dentro de São Paulo pela FUNAI. Mas isso aconteceu por quê? Porque teve indígenas que foram assassinados dentro da comunidade. Tem indígenas que foram assassinados, um filho de um cacique, né, ali em 94, e isso explodiu a nível nacional. E aí indígenas que sofreram também violências de preconceito, discriminação por causa da ritualística Pancararu, que é uma ritualística que tem uma ritualística de maracá, uma ritualística com a fumaça do seu cachimbo do campiô, como todos os povos indígenas têm, e eram denunciados. Né? Eram denunciados porque sofriam preconceitos ali dentro da comunidade. Né? Aqui o praiá, que é o principal elemento, né? Essa máscara ritualística que representa os encantados do povo Pancararu, né? Representa as comunidades das suas famílias também. O praiá, que é feito do croá, que é uma planta que tem específica lá na aldeia Brejo dos Padres. E aí foi os caminhos que eu fui buscar, porque passa por esse processo histórico, né? De como eu vou buscar essa história da comunidade, como eu vou buscar a história desse aluno, que foi lá a partir dos anos 90. E aí a migração, fluxo muito grande nos anos 50, em 56, com a vinda das mulheres indígenas, né, eles se estabeleceram no núcleo, na comunidade, e ali a comunidade, então, é onde justamente recebeu o nome da favela da Mandioca, que vai me dar, né, todo o processo de experiência
que vai me dar aquele link, favela da mandioca, então vamos usar raízes para fazer o resgate dessa memória com esses estudantes, né, ali dentro. E são os indígenas Pancararu, eles são originados da aldeia Brejo dos Padres, que é em Pernambuco. Outra questão de estereótipos, né? É nação Pancararu, povos originários contemporâneos. Por quê? São povos originários indígenas formados a partir do século XVII. Tá? O povo Pancararu é um povo formado por diversas etnias migratórias dentro da região nordestina. E aí, uma coisa bem interessante é essa imagem aqui, que é do acervo Carlos Estevam, onde nós temos indígenas Pancararu sobre carros de boi, né, e que já nos desconstrói o estereótipo, porque a gente acha que o indígena é aquele que está dentro da floresta, acha que o indígena é aquele que tem cabelo liso, apenas o olho puxado. Não. Os povos indígenas, são 305 povos no Brasil, com 274 línguas, né, são completamente diferentes e têm as suas especificidades ritualísticas, culturais e de línguas. E isso acontece com a comunidade Pancararu, com a nação Pancararu. Essa quebra dos estereótipos, quando eu fui na aldeia, e aí esse indígena, né, a gente acha que o indígena, para mim o indígena só usava cuia. E aí o povo Pancararu usa pratos de barro. Aqui eu não trouxe os pratos de barro, trouxe pratos do cotidiano comum que nós usamos também, né, porque esse indígena, se ele quiser comer um McDonald's, comer uma pizza, ele vai comer também, né? A base alimentar indígena, ela é raízes, sim, de alguns povos, como a base do povo Guarani é o milho. Mas a gente vai falar de base alimentar e, ao mesmo tempo, vai falar de alimentação, porque esse indígena está aqui e agora no nosso cotidiano, no contexto urbano, na cidade. O centro da aldeia dos encantados, porque a aldeia do Brejo dos Padres, ela surgiu, ela é ampliada, ela nasce dentro de um cemitério. Então, quando eu fui em 2016, que eu passei a minha pesquisa de campo, né, do meu processo todinho, do meu recesso, minhas férias, lá em julho do ano passado, foi que aí eu conheci o cacique José Alto, fui ter o contato diretamente com esse cordão umbilical, porque os indígenas, eles enterram, né, o seu umbigo dentro da terra, né, nesse processo todo, porque eles não perdem a sua relação de forma alguma com a terra, com a mãe terra. E aí a aldeia, ela inicia, esse é o meio onde tem esse obelisco, é o centro da aldeia, Brejo dos Padres, em Pancararu. E ela nasce, ela cresce em torno dessa aldeia, né? E aí, por quê? Porque Brejo dos Padres, porque os padres, naquela época, né, os jesuítas, protegeram esses indígenas. Esse espaço de território, ele tem serras, tem aldeias Pancararu entre serras, e aí eles são protegidos desses latifundiários. Então, hoje a gente está passando por um processo muito importante também, no povo Pancararu que está no Nordeste, sendo ameaçado novamente por poceiros, por latifundiários, né? Porque as hidrelétricas, as chefes da hidrelétrica de São Francisco, por exemplo, ela está em território indígena. E não só Pancararu, mas em diversos territórios indígenas ali. Né? E como é que você tira, que é um cemitério, como é que você atravessa uma ponte, como é que você atravessa uma estrada em cima de um território indígena, de um cemitério ancestral para esse povo? Nós aceitaríamos que passasse uma ponte em cima de um cemitério da Consolação, né? Ou em cima de um outro cemitério na cidade? Não, porque a ancestralidade desses povos está na terra, está nas montanhas, está na natureza. E isso a gente tem que começar a ter essa visão de respeito por isso. Não é só a terra pela terra que esse indígena tem para ser cultivada, não. Aqui, a força das mulheres Pancararu também é bem interessante demonstrar, né? São duas imagens que eu comparo. Aqui a dona Neide, que me recebeu na residência dela, na casa dela, em 2016. Ela me desconstruiu, porque ela me fez chorar tanto dentro da casa dela. Foi assim, emocionante, né, receber um agrado de um penacho do Praiá, que é um penacho muito importante para eles, que era da mãe dela, e ela me deu de presente. Né? E aqui a gente observa que esse indígena é um indígena
que está nesse nosso cotidiano. O objetivo principal desse trabalho, depois a gente vai ver em vídeos nesse caso de tempo, né, porque a gente vai falando, foi justamente reafirmar a intenção da José de Alcântara Machado Filho, novamente, como espaço de centro de referência da memória do povo pancararu, né? Porque em 2012 eu cheguei lá, essas danças não tinham dentro da escola, as danças do Praiá, por exemplo, os ritualísticas deles, e foi aí eu disse, gente, então cadê essa dança? Se tinha antes, como aparecia no documentário lá em 2008, por que em 2012 não tinha mais? Então passou por um processo de apagamento, uma lacuna muito grande aí de uns 5 anos, que promoveu um reflexo muito forte dentro do nosso espaço, como a professora Rosa estava falando, né, que um processo único de cerceamento, de censura, é capaz de provocar rompimentos a longo prazo, inestimáveis, que nós desconhecemos, né? E isso aconteceu dentro do Alcântara Machado com a comunidade indígena. E esse objetivo, então, era justamente trazer de volta essa tradição. E hoje que nós temos um memorial físico dentro da escola. Aulas, né, com processo diferenciado, porque você tira essas cadeiras enfileiradas, né, que é uma forma colonizada, e a gente promove essa descolonização, coloca no chão, traz mandioca, traz batata doce. E aí é um método bem interessante, que é o ver, o sentir, o vivenciar e o ser, né? Que aí eu vou estar trabalhando com essa linguagem contemporânea, bem interessante. Alguns alunos meus, quando chegaram, professor, o senhor, até o professor André de Geografia, lendo agora depois de 4 anos, eu te entendi, quando a gente foi na Bienal ano passado levar os alunos, porque nós tínhamos obras de arte com raízes, com inhame, com cará, com batata, e aí para ver, né, porque a gente está tão perto na nossa vida, o alimento, né, e que está presente na arte, né, os objetos artísticos que estão dentro das bienais, como obra de arte que é utilizado pelos artistas, e a gente acha que é só pintar um papel, que é só fazer um desenhinho, e não. A gente pode desdobrar a arte por diversas formas, né, e aqui a gente promove os seres raízes, por exemplo. Propor essas redescobertas, que são os objetivos específicos, né, que aí a gente vai trabalhar tapiocas. Essa tapioca ela tem que ter um sentido, ela não vai ser só uma tapioca qualquer, comum do dia a dia. A gente vai trabalhar o processo da monotipia, né? O Adilson, que está aqui até produzindo um grafismo indígena, que é esse processo que a gente faz uma impressão única da imagem, né? Então a gente vai trabalhar todo esse universo através, justamente dentro da arte, né? Com conteúdos artísticos mesmos, com técnicas artísticas nesse processo. E aí é bem interessante o processo da descolonização, porque você tem a igreja e você tem o praiá em cima da igreja, né? Quando o aluno desenhou isso, eu disse, olha só, estou conseguindo atingir os objetivos, né? Fazer esse processo da descolonização curricular, né? E aí a gente vai trabalhar com essas tapiocas com grafismos indígenas, tinta do chocolate, porque aí você faz o aluno, né? Eu chego na escola, o aluno já me vê com uma tapioca, né? O professor, tapioca, vamos fazer, porque você pega pelo sabor, você pega pela boca essa criança, né? Que é tinta de chocolate, de leite condensado, com Nescau e coberturas de coco, qual é a criança que não vai querer comer, né? E não vai ficar na memória dela afetiva para sempre. E aí eu pensei que, eu comecei a descobrir, né? Fui na internet até, será que nós temos algum artista que faz algum grafismo com tapioca? E eu descubro que o povo Palmari da Amazônia, que é o povo das águas, faz um biju ritualístico com grafismos. E aí eu trouxe como referência para esses grafismos das tapiocas do povo Palmari da Amazônia, né? Eles vivem em cima de palafitas, em cima das águas. Uma coisa bem interessante, que aí é a meditação dos seres raízes. Eu queria fazer uma avaliação do aluno me descrevendo a sua raiz, mas de repente o aluno, que é o Carlos, que é aquele que está ali no canto do 2º ano, que já retornou para Pernambuco, né, para a aldeia, porque é esse cordão umbilical que tem, o Carlos, ele chegou e sentava meditando. De repente, no outro dia, todos os alunos estavam meditando. Eu disse, o que é que você faz, né? Você vai dizer, para de meditar? Não.
Peguem as raízes de vocês e a nossa avaliação vai ser justamente meditar com esses seres raízes. Aí tu faz esse processo de movimento, de corpo, né? Então, você articula o conhecimento, você promove. Então, eu digo o seguinte, para mim hoje, eu não começo pela Grécia, que é necessário, esse aluno tem direito de conhecer a Grécia, tem que conhecer a história toda ocidental, mas eu conheço pelo Brasil, pela nação. A partir daqui, nós vamos promover, né, esse diálogo com esse mundo contemporâneo, com esse mundo que está fora. Então, decolonialidade curricular é isso, é a gente buscar, a partir da valorização dos povos tradicionais, da sabedoria, e levar para fora as relações. Não é vir de fora para dentro, mas sim sair daqui para fora. Então, é bem isso. E é na valorização da experiência que os três filósofos ou epistemólogos se encontram, né? Para Dio, a experiência é conhecimento. Para Freire, é a consciência da experiência, que podemos chamar de conhecimento. Já para Esner, destaca da experiência do mundo empírico, sua dependência do nosso sistema sensorial biológico, que é a extensão de nosso sistema nervoso, ao qual Zane Langer chama de órgão da mente, né? Novamente, Ana nos trazendo aí nessa arte desse mundo contemporâneo, nesse diálogo. Então, tem que promover esse saber mundial com a criança, mas tem que valorizar a nossa comunidade. Então, isso para mim é fundamental hoje, né? Eu defendo isso dentro da escola, tá? Aqui eles meditando, né? Processo da meditação deles, né? Como a arte possibilita esses encontros, travessia para a construção das identidades culturais, né, que é maravilhoso. Eu só fico com a câmera. Eu digo que hoje eu só fico registrando, porque o professor ele tem que registrar o processo dele sempre. Ele não pode deixar passar, porque ele aprende com registro. Eu aprendo com o meu registro cotidianamente. E isso é muito importante nós fazermos. Tá? E aí, porque você permite autonomia, você entra também na pedagogia da autonomia freiriana, porque esse aluno ele vai se movimentar todo com o corpo dele, também ele vai se concentrar tanto que quando você vê, eles já estão fazendo a aula, promovendo essa aula por você ali, né? Estão desdobrando os processos interiores através da arte. Isso é muito interessante e maravilhoso. Os seres milhos, né? Porque aí a gente vai trabalhar com esses milhos também, que vai falar de outros povos indígenas também, Pintura corporal, o calor que está, né? Esse aluno ele tem necessidade de tirar assim a camisa, por que não? Vai lá e tira e vai fazer a pintura corporal tanto no manequim, como em si também para trabalhar os grafismos dos povos indígenas, e em específico do povo Pancararu, né? E aí ele vai experimentar esse processo todo. Aí você leva o indígena também, porque uma coisa é eu estar aqui, né? Gente, eu quero deixar bem claro para vocês, o indígena fala por si. Os povos indígenas, assim como eu, se eu trabalhasse sobre a afro-brasilidade, eu jamais, enquanto uma pessoa branca, vou falar pelas especificidades do movimento negro, por exemplo. Né? Eu não tenho esse direito. O movimento negro vai falar por si. Assim como o indígena tem a legitimidade de falar por si. Assim como o movimento LGBT também vai falar por si. Nós vamos defender esses movimentos, sim. Tá certo? Isso é fundamental. Então, você leva aqui a Clarice Haruama, a Ivone Pancararu, né, para dentro para trabalhar também. Você leva a comunidade para dentro da escola. Redes em vida, corpos que se embalam, você vai trabalhar com redes, né? É um processo também nesse universo todo que a gente vai desenvolver. Descolonização do imaginário através da arte, através de experiências estéticas exteriores, porque a gente sai do memorial, além de trabalhar com o universo interno do memorial, a gente vai para o universo externo, ocupar, retomar o universo externo também. Ainda tem uma escola, tem uma escadaria que não se utiliza, joga papel craft nessa escadaria e aí você permite uma profusão estética, né? Uma imersão estética dessas crianças ali dentro, com a natureza, com tudo. Nada melhor do que deixar elas fruírem, elas buscarem esse diálogo. Né? Os nossos alunos da EJA, né? Porque é fundamental, né? Porque começou na EJA e hoje eu multiplico para os meus alunos das outras turmas das quais eu tenho aula, as atribuídas também, do ciclo interdisciplinar e autoral. E aqui é quando eu faço a conexão territorial, o cordão umbilical, porque eu vou na aldeia.
As 2 escolas que tem na aldeia, que é Ezequiel e Dr. Carlos Estevão, eu apresento todo esse processo aqui, eu mostro o trabalho desse retorno cultural indígena Pancararu e levo para a aldeia, para o povo da aldeia também conhecer o mesmo processo que tem aqui. Porque eu vou receber a legitimidade, quando eu coloco um coca na cabeça, além de receber a legitimidade do povo Pancararu aqui do Real Parque, eu vou receber também legitimidade para trabalhar com eles na aldeia também. E aí é que é dentro do Museu Pancararu, que foi uma emoção muito grande para mim, que quando eles começaram a colocar os objetos e disse para mim, professor, isso aqui é um presente para você, é um presente para a escola, porque no dia que nós não tivermos mais aqui, é lá que nós vamos buscar. Né? Então, essa conexão entre territórios foi muito forte estabelecer com a aldeia Brejo dos Padres até hoje. E um dia eu quero levar também os alunos daqui lá, né? Mas a gente requer custo, né? Que são minhas referências. Aqui é o meu contato de redes sociais, né? Porque é Leno Ricardo Vidal, porque eu sempre coloco, né? O meu movimento é na rede social também, meu processo de resistência, é o meu processo de empoderamento, né? Porque a gente tem que demonstrar, dar a cara para bater sim, estar ali, estar presente no nosso cotidiano. Então, essa sociabilidade, essa multiplicação, é fundamental a gente compartilhar, a gente expor sim, porque é só através disso que a gente resiste. Tá certo, gente? Então, isso é muito fundamental a gente estar aqui hoje, porque trabalhar com esses povos originários me fez me redescobrir também. Daniel Munduruku nos diz que quando a gente começa a adentrar no mundo, na verdadeira história dos povos originários, que nos foi durante muitos anos negada, nós nos redescobrimos. E realmente eu me redescobri muito, e me redescubro a cada dia, porque não existe conhecimento absoluto, não existe conhecimento engessado, e não vão nos cercear e não vão nos censurar, porque nós estamos aqui presentes, nós vamos fazer multiplicações sim, e nós vamos nos dar as mãos e ser resistentes durante muitos anos, tenho certeza disso. Tá? Obrigado. Quando eu fui convidada para mediar essa mesa, eu fiquei muito feliz. Eu sou professora de educação infantil, estou há bastante tempo na mesma escola, que é EMEI Chácara Sonho Azul. E aí a Rosi Avelberg, ela já adentrou os portões da EMEI Chácara Sonho Azul através do PEA, que é o Projeto Especial de Ação, que é um momento formativo dentro da escola, que nós já tínhamos um percurso, conversei com ela, de trabalhar com as crianças e pensar nesse currículo com esse território, com essa cidade educadora, de levar essas crianças para conhecer esses espaços de arte, para circular pela cidade, entendendo que isso é direito delas. E aí nós trouxemos a obra dela, de pesquisa dela, para dentro da escola, para dialogar sobre as nossas práticas, sobre esse fazer artístico, sobre esse reconhecimento do grafismo dessas crianças, que foi quando o Desenho Cultivado da Criança, que é um livro seu, entrou dentro da EMEI Chácara Sonho Azul. Isso modificou muita coisa dentro das nossas práticas. Concomitante com isso, nós tínhamos já uma pesquisa com a implementação da 11.645 e a 10.639, e com a participação no GT étnico-racial. E quando eu vi que era você que viria para essa mesa, eu me senti muito feliz de poder estar aqui como representante da educação infantil, com um professor do ensino fundamental e da EJA, com uma pesquisadora que fala desse espaço da arte, da importância dessa estética colocando você em contato com esse território, com essa construção da identidade, que é fundamental. Assistir esse vídeo é uma beleza, dá vontade de ir lá conhecer. Eu já estou me convidando para ir lá na escola, porque você começa a pensar em como é importante para a gente aqui, da periferia, do Jardim Ângela, do Campo Limpo, de São Mateus, de todas as periferias, ter esse momento e ter esses momentos dentro da escola, dentro dos espaços de convívio coletivo, como, por exemplo, o SESC, de pensar essa estética e de valorizar essas expressões das nossas linguagens, esse modo de nós nos dizermos e nos existirmos, né? Eu acho que agora é importante a gente abrir
para um debate, para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Boa noite, meu nome é Viviane e sou professora de Educação Física. Trabalho no curso de Pedagogia, sou professora de Educação Física e me vi muito na fala de vocês. Por quê? Porque, assim como a artes, a Educação Física também é meio patinho feio dentro da escola. E tudo que você falou da arte, eu me vejo na educação física. São profissionais, muitas vezes, desvalorizados. Eu sou professora da rede do Estado também, sou professora da rede do Estado de São Paulo, e eu percebo que as nossas reuniões de ATPC, né, sempre ficam voltadas para matemática, para português, para as provas de Saresp, é tudo rendimento, e sempre a educação física e a arte, a gente nunca tem espaço nas próprias reuniões. Né? Então, quando eu vejo vocês apresentando esses trabalhos, me dá uma felicidade, ao mesmo tempo, a inveja muito grande. Por quê? Porque há 3 anos que eu estou no Estado e existe uma grande dificuldade em aplicar um trabalho um pouco mais consciente, um pouco mais vivenciado, um pouco mais vivo. Né? Eu tenho trabalhado com a cultura indígena com meus alunos, mas fica muito restrito a uma pesquisa. Eu percebo que a escola não dá um apoio necessário. A escola não percebe que trabalhar com a cultura indígena, você vai trabalhar com português, com matemática, com história, com geografia. Né? Então, na realidade, é muito mais uma indagação e pensar da mesa, me olhar para esse lado também. Será que tem saída? Eu estou há 3 anos nessa escola. Será que é um caso? Será que é uma escola específica essa dificuldade? Ou as escolas de modo geral? Né? Será que tem luz no fim do túnel? Eu estou há 3 anos e estou assim, quase saindo fora, porque a gente vai se esgotando. Tem hora que você não consegue fazer um bom trabalho. Né? Eu fico muito frustrada, porque eu não consigo avançar. Eu acho que eu vi assim seus slides, e você tem uma parceria, você tem um projeto. Né? E eu tenho essa dificuldade de trabalhar com projetos dentro da minha própria escola. Né? Então, vocês que estão experientes, que vocês estão nessa ação das escolas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa situação também, que a minha realidade é essa. Né? Se vocês veem essa realidade em todas as escolas ou se realmente é pontual. Isso. Muito obrigado, fico muito feliz pela apresentação de vocês, me vi muito em vocês e parabéns pelo trabalho. Boa noite. A gente é da cultura e eu sou muito próximo dos movimentos sociais, né? Da população indígena e quilombola, assim. E durante muito tempo a gente vem trabalhando com isso para ver se a gente massifica uma corrente, né, de pessoas que querem um Brasil melhor, né? Um Brasil com políticas públicas realmente que nos agrade, né? E a educação, eu acho que é um pilar muito importante, por isso que esse modelo econômico, social, político que a gente é submetido, né, neoliberal, eles atacam esse setor, né, com a educação, porque é um setor muito importante para a formação de uma nação, né, seja de autoestima, seja de organizações políticas, né. Eu acredito hoje que a única forma da gente resistir hoje é a gente se conectar a outras pessoas também que estão fazendo coisas parecidas. Né? Hoje eu acredito que é necessário a gente construir um programa de políticas integradas e revolucionária mesmo, assim, que a gente possa mudar o país como um todo. Né? E aí eu queria saber o que vocês acham disso, assim, da educação estar linkada com outros setores, né? E para além das instituições, né, escolares, mas também nas instituições, mas para além das instituições, como é nos acampamentos, como é nas aldeias, nos quilombos, né, pensando um programa mesmo de revolucionário de América Latina e mundo mesmo. É mais isso. Valeu, obrigado. Eu sou a Mariana, sou professora de arte também. Eu fiz parte da primeira turma que a Rosa fez do curso das linguagens da arte lá na Maria Antônia. Fui da primeira turma e sou super mega blaster fã do Leno, que eu já conhecia pelas redes sociais, gente acompanha, que realmente é emocionante, e eu fiz questão, quer dizer, faz tempo que eu quero conhecer o Leno e pegar nele e ver que ele é real, né? E aí eu consegui hoje. E uma coisa que acho que incomoda muita gente, né? Tem até a professora que disse que ela é da universidade, e muitas questões que vinham, que a primeira turma lá no Maria Antônia foi em 2006, né? E eu já atuava, já estava
dentro da rede, essa questão dessa distância acadêmica dos pensadores, né, de falar dos teóricos, de falar sobre a educação e como você transpõe isso que nem todos têm o acesso da academia, que ela é difícil, e quando a gente consegue esse acesso, você colocar isso na nossa prática, que é no nosso chão, no nosso território, né, na nossa periferia, principalmente a gente que está atuando na rede pública, né? E aí, quando a gente vê um projeto desse do Leno, a gente fala, nossa, dá para continuar. Ao mesmo tempo que eu tenho, né, que vocês sabem, essa questão que a professora colocou ali também, né, de você tentar adentrar, né, transpor essa barreira, que a escola ela é um presídio, gente, né? Ela é cercada por grades e cadeados e correntes, né? Ela é esse ambiente, a gente vendo aquelas coisas maravilhosas e as gradezinhas no fundo, né? E isso é desesperador para quem está dentro. Parece que uma bolha que está lá dentro da comunidade, e a comunidade não tem acesso e a escola não acessa a comunidade, né? E de você implementar um projeto desse tamanho, dessa riqueza que o Leno fez, ganhou o prêmio ano passado, que eu fiquei super feliz. Alguns momentos eu tentei, eu inscrevi já e fiquei pensando, se o pessoal do prêmio vem aqui na escola, que realmente aconteceu o projeto, mas a escola não se transformou com o projeto. Eu consegui a transformação dos alunos, mas a transformação que você conseguiu na escola, na comunidade, essa abertura que você conseguiu, né? Que eu acho que é mais ou menos a mesma pergunta que a outra professora fez, né? E que ela perguntou se era pontual, se era só na escola dela. Não, é a maioria de quem está lá na escola, a gente sabe. De você conseguir implementar um projeto que vai mexer com... seus colegas estão aqui, professores, seus alunos estão aqui. Para a gente conseguir isso, aí a inveja também, compartilha. Falei, gente, eu pegar um colega, vamos ali na esquina comigo, você não tem seu par do lado, né? Você tem preconceito, a gente te olhando feio. E quando você consegue alguma coisa na escola, é depois de, né, você conquistar os alunos para eles estarem ao seu lado, para dar essa força. E se você tem, não sei o que dá para ver, e se você puder comentar, como você conseguiu construir essa... Porque tem que formar essa rede para que isso seja visível e materializado na escola para todo mundo, até quem não te conhece, ou para alguma turma que você não vá dar aula, ou algum professor que você não tem o contato direto, é visível, a comunidade está lá, e a escola está na comunidade, né? Então, você contar um pouco de como você conseguiu isso, que sim, são coisas únicas na rede, que a gente sabe, que eu estou aí na rede há mais de 15 anos, já passei por 900 zilhões de escolas, né? E falar que, nossa, que emoção, eu quero um autógrafo, tá? É sério. Oi, gente, boa noite, sou o Binho. Primeiro eu quero fazer uma poesia. Então, ao povo Pancararu. Normalmente eu ofereço esses poemas aos povos Guarani. E hoje eu quero oferecer aos povos Pancararu. Só queria que não ardessem chamas, mas agora é tudo cinzas. E até os cachorros não sabem onde moram mais. A polícia baixou tudo abaixo. O porrete, a moral, as casas... com o velho blá, blá, blá da reintegração de posse. E aí vai uma perguntinha. E se os Pancararu tivessem cartório? Tivesse lá a polícia deles, o exército deles, o juiz deles, o Jornal Nacional deles, o William Vac Bonner deles, o Vaticano deles. Isso aqui tudo, minha gente, era terra indígena. Era e é. E é por aí, nós temos que reverenciar esses povos ancestrais. É por aí que está a nossa saída desse sistema que está aí. Vão ser pelos povos originários. Mais para frente nós vamos falar disso, que agora ainda não estou preparado, mas nós vamos conversar disso.
A minha ideia é o seguinte: no passado foram criando cemitérios. Ah, põe lá, não vamos enterrar em casa, tem que ir, né? A gente enterrava no quintal. E a ideia qual que é? Como que nós vamos provar que nós somos donos desse território ancestral? Olha que sacada. Então põe no cemitério, e aí, porque os povos ancestrais enterravam na sua terra ali. Então, eu só queria fazer essa colocação. Se você quiser falar mais alguma coisa do cemitério, que isso me tocou muito, né? Que é uma forma que eles fizeram para nos enganar. Aí vem o cartório, essa terra é nossa, e já era. Mas depois nós vamos falar mais disso, mas os ossos, nossos antepassados estão aí, né? Bom, vamos lá. Vindeira primeiro foi fazendo mais anotações aqui, que é para não perder, né? Eu acho que dá para fazer uma conexão até chegar no território novamente, porque é território, né? A gente está falando que tudo isso aqui é território, né? É currículo, é território, é espaço para trabalhar, é um espaço educativo para se trabalhar, é projetos, né? É sala de aula, é o território do professor, é o território da educação, tudo isso aqui é território, que território é um espaço e é uma disputa, é um campo constante, uma disputa de poder também, né? E currículo é a disputa de poder. Sobre as dificuldades dos projetos, professora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu ainda tenho, até hoje, dificuldade, porque manter um projeto desse na escola é uma resistência, é um processo de resistência, porque não é 100% o que a gente vai atingir dentro de uma escola, né? Nós vamos formar pares, né? Trios, vamos chegar em 4 até em 5, mas nós não vamos conseguir atingir todos, né? Mas o que é que vai nos fortalecer na escola? A comunidade. Esse projeto, ele é fortalecido, eu sou fortalecido através da comunidade do Real Parque. Então, os muros existem. Eu sempre digo que esses muros eles são invisíveis, tá? Porque a gente tem que atravessar esses muros, seja no processo de sair da escola, que territorializar a cidade, fazer a cidade no viés de uma cidade, de um campo de espaço educativo, das cidades educadoras, é levar essa escola para fora, para a sua comunidade, para os seus territórios e lugares. E também trazer a sua comunidade para dentro da escola, que foi o que aconteceu nesse processo. Nós somos reconhecidos como um dos 10 territórios educativos também, porque a escola, eu busquei essa relação de saber da comunidade, com foco na comunidade Pancararu, e isso abriu esse campo dentro da comunidade. Então, hoje eu tenho alunos que saíram, por exemplo, para o ensino médio, e esses alunos eles entram em contato comigo. Professor, a gente está fazendo um projeto assim, você pode ajudar? Posso, porque a comunidade está envolvida com isso, né? Então, porque a resistência existe, essa resistência indígena que existe aí fora é uma resistência que também está dentro da escola, né? Porque as pessoas também não conseguem compreender, porque eu digo que nós precisamos estudar cotidianamente, né? Trabalhar com os povos indígenas, trabalhar com os povos africanos, afro-brasileiros, povos imigrantes, trabalhar com a nossa história, trabalhar com as memórias, trabalhar com a arte. Nós temos que estudar todos os dias, nós temos que conhecer, ter muito conhecimento, que é para a gente não reproduzir estereótipos, não impetrar e perpetuar para as futuras gerações. Entendeu? Mas é um processo que eu estou na resistência, assim, né? Não foi fácil até hoje, né? Não é fácil, ainda mais hoje eu estou num processo também de ser muito convidado para divulgar esse trabalho, para sociabilizar esse trabalho. Então, eu em um cargo estou me dividindo em 3 pessoas, né? O Agosto Indígena teve aí, eu fui para diversos lugares. Então, como é que volta? Mas é uma coisa bem interessante, eu retorno, eu tenho acolhimento do aluno. Eu tenho um carinho tão grande daquelas crianças, porque a forma como eu trabalho com meus alunos da EJA, que eu posso, de repente, não ter conseguido passar um mês de agosto, devido a estar em diversos lugares no Agosto Indígena, mas quando eu voltei essa semana, por exemplo, que eu fui na etapa final, nós fizemos um trabalho de light paint, né, que é desenho com luz, que nós usamos palha de aço, com fogueira, acendemos uma fogueira, eu fui lá e fiz, né, que eu também sou aquela pessoa de meter a cara e fazer. Né? E o que é que me resguarda também? A gestão me resguardou, tanto a gestão antiga como a gestão atual também, né? E a gestão como um todo. Divulgar o trabalho também é uma forma da gente se resguardar,
né? Porque a gente compartilha, se conecta em rede, como o nosso colega colocou aqui, porque o processo, né, o processo neoliberal é muito interessante, porque ele se apropria também dos nossos processos. Então, a gente tem que estar bem atento para isso. Tá? E aí, eles vão pegar todos esses também os nossos conhecimentos para colocar dentro de um processo técnico, um processo tecnicista, que é como estão tentando promover agora os currículos a nível de Brasil, na Base Nacional Curricular Comum, né? Então, eu acho que a gente tem que se apropriar de tudo isso no coletivo. Tá? Mesmo que às vezes a gente não consiga dentro da escola atingir todo mundo, mas a gente vai fazer isso aqui, ó, que nós estamos fazendo agora. Né? Fazer essa sociabilização, porque isso aqui nos dá força contra a escola sem partido, contra o movimento, contra o MBL, né? E principalmente com a nossa comunidade, porque o educador, é ali dentro, esse contato direto que nós temos com as nossas comunidades, é que a gente consegue transformar o pensamento do ser humano, das pessoas, e demonstrar diversos pensamentos que existem. E é na prática, trabalhar a teoria juntamente com a prática, né? Sair desse processo que a gente tem, que quando eu saí lá da Universidade da Amazônia, na UNAMA, né, nós trabalhávamos só os povos indígenas, marajoaras, tapajônicos, né, e uma parte dos tupis. Mas aí foi que, quando eu cheguei em São Paulo, foi que, conhecendo o povo pancararu, né, todo esse universo ritualístico de tradição e de memória que ele nos traz, foi que eu disse, gente, eu tenho uma raiz indígena dentro de mim que eu preciso buscar, porque se nós nos perguntarmos aqui, na verdade, nós sabemos as nossas origens europeias todas, mas as nossas origens indígenas nós não sabemos, né? A maioria das pessoas sabe que são descendentes de portugueses, libaneses, de tudo, mas não sabe as descendências das etnias que tem aqui. Então, é muito importante a gente buscar essa conexão, né? Essa conexão. E aí vem a situação da terra, do território, né? Esse cemitério, né, que está ali, que enterra ali, que é para legitimar e tudo, que ao mesmo tempo o processo da catequização, que a gente sabe que é também um processo de apagamento, de impor uma cultura sobre os povos indígenas, um processo de evangelização. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O povo pancararu, por exemplo, é um povo que o último pancararu que falava, de fato, a língua tupi foi nos anos 60. Por quê? Marquês de Pombal, ele mandava cortar a língua dos indígenas que se negavam a falar a língua, a estudar português. Então, passou por esse processo, né, de genocídio, passou por um processo também, né, de interferência direta. Mas o praiá, o encantado, foi tão forte para essa população, para esse povo, que resistiu até hoje, estão lá, aí fora resistindo até hoje, lá em Pernambuco. Que por mais que eles absorveram a cultura cristã, por exemplo, e nós temos pancararu que são evangélicos, nós temos pancararu que vão na igreja católica. Um dos símbolos da aldeia Brejo dos Padres, além do cemitério que vem desse processo do cristianismo, né, é uma igreja, que é a igreja de Santo Antônio, por exemplo. Tá? E uma coisa que eu achei bem interessante ali é que não é um sincretismo, mas existe um diálogo. E isso eu estou falando do povo pancararu. Estou falando do povo pancararu. Tá certo? Dentro de uma escola, por exemplo, que eu tenho muito orgulho de falar, que é uma profissional que defende, que me fortalece também, que hoje é a minha gestora atual, que é da Assembleia de Deus, por exemplo, né? E que fortalece esse trabalho. Como eu tenho muitos alunos que são também evangélicos, que são pancararu, são evangélicos, mas estão na sua ritualística do praiá, dos seus encantados. Então, onde está, né, esse processo? Aí eu preciso estudar também, para me apropriar, para falar melhor para vocês sobre isso no futuro. Que hoje eu consegui, ontem, eu até falando com a professora Rosa, consegui me inscrever até, vou estudar para o mestrado da USP, né, tudinho, porque todo esse processo aqui, ele já vem com uma profundidade de potencializar esse universo do meu projeto, para me estudar,
pesquisar, para me, né, criar as minhas problematizações sobre tudo isso daí. Né? Mas essa relação do território é muito forte, né? Porque esse indígena, ele cresce nesse espaço, ele nasce nesse espaço, ele enterra seu umbigo nesse espaço, ele é enterrado nesse espaço, nesse território, e esses espaços são deslegitimados por nós, né, pelo branco. É isso que acontece hoje. A bancada ruralista que nós temos tão grande hoje no Brasil, né, empoderada pela bancada também, no caso dos evangélicos extremamente radicais, porque eu tenho muitos amigos que são evangélicos, mas são muitos que têm um pensamento completamente diferente de radicalismo, que eu digo que radicalismo nenhum também ele pode ocorrer, porque é complicadíssimo, né? Defendem, compreendem tanto o meu processo religioso, que é onde eu também passo por um conhecimento, porque eu participei de mesas ritualísticas dentro da aldeia Pancararu. Por eu ser do afro-religioso, eu fui convidado pelo cacique para participar de um ritual específico Pancararu que eles têm na aldeia. Né? E as manifestações ocorreram ali dentro. Então, é muito forte essa ritualística com o universo espiritual, que esse universo que existe é fundamental para esses povos. E é isso que nós temos que cuidar, é isso que nós temos que proteger. E que está também ancorado, está intimamente intrínseco também com a cultura afro-brasileira, né? Que hoje está também passando por todo um processo de cerceamento, como a gente está vendo aí no Rio de Janeiro. Né? Os próprios zeladores de casa de santo, de candomblé, não de santo, né? Que é o orixá mesmo, sendo obrigados a quebrar os seus fundamentos, sendo obrigados por traficantes, porque esses esse radicalismo neopentecostal, né, que existe um radicalismo muito complicado, ele influencia e vai em quem lá dentro do tráfico, e vai fazer com que esse tráfico promova a desconstrução dessa população, dos rituais também ali dentro. Então, a gente está passando por um processo muito complicado. Mas eu digo que a gente tem sempre que resistir, tá, gente? A gente está aqui para nos dar as mãos e para conceber todo esse processo aí. Eu sou uma resistência viva, né? Eu digo que eu sou aqui, eu estou aqui, eu sou uma resistência viva e vou continuar sendo. Durante muitos anos. Eu não tiro o meu salto de jeito nenhum quando eu saio para apresentar o trabalho. Tá? Obrigado. Bom, eu falo de um lugar que é bem diferente, né? Eu não estou dando aula, já dei muita aula, né? Agora eu estou na universidade e me tocaram, né, algumas perguntas. Essa pergunta, principalmente, que se tem saída, né? Para onde que isso vai? Nós vamos ter, a gente vai dar um jeito nisso tudo, que é o que a gente quer fazer, né? Eu fico pensando nisso, porque eu já trabalhei com formação de professores no Brasil inteiro e eu vejo de arte educadores, né? E eu verifico isso, que é muito difícil e que, em geral, as questões da formação e a questão da cultura dos professores e do desejo dos professores, nós temos uma sorte com os professores brasileiros, eles não têm nada, eles tiram do bolso, do colete, né? Um trabalho maravilhoso. Isso, assim, você viajando pela região norte, nordeste, que tem muito menos recursos, às vezes, tanto de formação como nas escolas, né? E a gente vê as coisas acontecerem. Mas eu vejo também as coisas serem massacradas pela gestão. A gestão, eu acho que é o pior impedimento para o desenvolvimento do conhecimento e do andamento da arte, de todas as áreas de conhecimento. E, todas as áreas de conhecimento ficam precarizadas em função da gestão. Hoje, nós temos, pelo menos, os bons formadores, né, que estão aí pesquisando mesmo dentro da universidade, que querem a melhoria da escola. Estou falando com pessoas como, por exemplo, a Adélia Lerner, né, que tem um trabalho latino-americano do combate, né, do analfabetismo. É uma coisa super importante o que ela faz.
eles estão tendo uma didática da formação que é o inverso do que se fazia, né? Se chegar para o professor com conhecimento, como ele ensina, como os alunos aprendem, isso tudo é fundamental. O fundamento didático, ele é muito importante. Só que se ele cai, como ele falou, né, num desenho curricular que objetiva outras coisas que estão ligadas a outros interesses, isso não nos interessa. Então, a ideia de que você trabalha tem como ponto de partida o paradigma do professor, o que ele pensa, o que ele concebe, como ele trabalha, porque a gente não tem tantos assim, infinitos. Seria bacana se a gente tivesse assim, um número enorme, significativo mesmo, né, de professores que têm toda essa garra. Mas eles não têm essa garra, isso não é um problema, uma culpa deles, é porque é muito difícil trabalhar nas escolas. Eu tenho uma orientanda de mestrado, que ela é arte educadora e ela está sendo a coordenadora pedagógica de uma escola pública, né? E ela tá desenvolvendo um trabalho que é para fazer a transformação do que ela trabalhou metaforicamente com uma escola corredor, que é essa escola que foi relatada aqui da experiência de alguns professores, como se transforma numa escola jardim, na interação cotidiana, lutando. A Shirley estava falando que as pessoas tentam manter aquilo que elas já conhecem, não querem sair do lugar que já está fixado, vamos dizer assim, que elas precisam transformar, que elas precisam se mexer. Eu acho muito difícil, né? Em relação à arte e educação, sinceramente, eu vou falar aqui, acho que ninguém vai gostar, mas eu fico bem desanimada, porque eu estou, desde 1972, vamos dizer assim, trabalhando com formação, trabalhando dentro de sala de aula, trabalhando em políticas públicas também, e, às vezes, parece que as questões são as mesmas, mas não são, né? A gente vê, principalmente nesses movimentos, né, que tem de articulação, de inclusão, hoje, que a gente tem, né, nesse protagonismo, né, não sei se é uma palavra boa, mas, enfim, de todas as periferias, né? Agora, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque a gente também tem que dar acesso às culturas que as crianças têm direito, e não se restringir apenas a algumas culturas que vão valorizar a sua origem. Isso é muito importante. Eu trabalhei muito com o Projeto Axé de Salvador. É muito importante trabalhar com as culturas de origem e valorizar, validar. Sim, ter orgulho da origem é fundamental. Mas lá também eles trabalhavam com mitologia grega, né? Então, isso é muito importante, que a gente não se limite, que a gente não se contente. Por quê? Porque as outras crianças que têm acesso, que podem pagar, ou por ter acesso a uma escolarização melhor, elas vão ter todas essas coisas. Então, não é formar para o mercado, mas é formar para a possibilidade do cara, do seu aluno, da sua aluna, ter o direito de escolher em igualdade de condições. E a isso eu chamo equidade. Então, a gente tem que tomar cuidado de não ficar só exaltando essas coisas, mas de a gente querer ter equidade também. É currículo, não tem como fazer. O desenho é curricular, mas ele tem que ter desígnio, né? O desígnio daqueles que fazem, daqueles que querem construir uma mentalidade. Porque o currículo, ele faz esse papel. O Eisner fala isso para a nossa área de arte, de construção de mentalidades. Não sei se eu respondi tudo, mas acho que juntando aqui, acho que deu para... Eu estou aqui como representante do território, que eu nasci aqui, eu trabalho aqui, e teve uma pergunta do Luan, que fala sobre essa importância da gente se aproximar dos movimentos sociais, e a sua pergunta também sobre ter esperança, quanto educador. Nós passamos por momentos muito difíceis,
Mas quem está aqui na periferia, tem algum momento que não foi difícil para a gente? Eu não me recordo, eu estou com 38 anos e eu lembro que sempre foi difícil, mas que sempre teve um jeito de ter beleza no meio de tudo isso. E isso é muito louco, porque você pensa, nossa, foi difícil sempre. Eu cresci no Jardim Ângela, que era o bairro mais violento, e mesmo assim eu encontrei poesia. Entendeu? Eu descobri literatura com um ônibus de biblioteca que alguém lutou para ter numa pracinha no Jardim Ângela. Entendeu? E que me fez aprender a gostar de ler. Tem aqui na região um encontro de professores e artistas e movimentos sociais da região que chama Educação e Culturas Periféricas. Isso é agora. E agora também tem um outro nome bonito que chama Presente. Então, assim, as coisas são difíceis, mas a gente tem que ter ousadia de não aceitar isso como uma coisa determinada para a gente. Tem muita coisa que está errada na escola e a gente sabe muito bem por que está errada. Mas, se a gente sabe por que está errado, a gente tem o direito de desobedecer e fazer certo.